Olá, todos bem? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade à aula da semana passada a respeito de sexologia forense. Tá? Basicamente de sexologia mesmo, a aula 1 é hoje. O vídeo da semana passada foi mais para vocês entenderem, realmente para vocês perceberem que quando a gente fala desse tipo de assunto, não vai haver uma concordância de 100%, nem de 50%, que entra muito mais coisa do que a parte biológica, que muita gente ficou brava por causa da parte biológica do vídeo. Outros ficaram bravos por causa da parte psicológica do vídeo. Gente, sexologia é um assunto bem complicado. O sexo é um tabu até os dias de hoje. A gente vai trabalhar com um setor muito machista, em sua maioria. Lógico que melhorou muito dos últimos anos para cá, mas a cabeça da maioria das pessoas ainda é complicada da gente trabalhar. A gente vai falar a respeito de indivíduos, a gente vai falar a respeito de opiniões pessoais, é tudo muito complexo. E a aula mais chata que vocês vão ter a respeito do assunto é a aula de hoje. A aula de hoje a gente vai tentar categorizar os assuntos, mostrar como é que é a definição, o que vocês usam, para que vocês usam, e a gente vai falar de pontos específicos. A aula de hoje basicamente não tem muita imagem, é basicamente só texto. Eu vou tirar minha cara daqui para não ficar na frente do texto. Vou explicando, pausem quantas vezes for necessário, entendam os termos. Não entendeu, pergunta, mas assim, tenta não ter dúvida a respeito dessa inicial, porque quanto mais dúvidas você tiver dessa inicial, mais dúvidas você vai ter ao longo do processo para ter os entendimentos das outras, certo? Vou sumir daqui um pouquinho, mas eu estou por aqui conversando com vocês. Então vamos lá. Basicamente falando a respeito de sexologia forense, aula 1, a gente vai começar a entender que a nossa divisão dos estudos vai se dar em imunologia, crimes sexuais e comportamentos anômalos. Aí vamos lá. Imunologia é a ciência do ímen. Crimes sexuais são os crimes cometidos com uma motivação sexual ou derivados de uma motivação sexual, e os comportamentos anômalos são os comportamentos que a ciência, que a biologia considera fora da média. Como eu falei para vocês, é uma patologia. Quando eu falo de patologia, estou falando de um desvio da normalidade. Quando eu falo de normalidade, normal, média, eu estou falando da maioria. Eu não estou querendo dizer que seja minha opinião. Eu sei, tem gente que fica brava comigo pra caramba. Às vezes eu só estou cutucando para ver até onde você entende, tá? A respeito da imunologia, é uma parte muito técnica, muito chatinha, mas assim, a gente tem que saber. A parte dos crimes sexuais vai entrar a legislação, não tem como falar disso sem falar de legislação, e a parte dos comportamentos anômalos eu considero para mim a parte mais interessante. Eu gosto bastante da parte de crimes sexuais também. Eu gosto de legislação a partir do momento que eu consigo identificar a legislação e compreender a legislação. Eu não vou falar para você que eu consigo separar e a gente vai estudar cada um desses itens. Vocês vão ver que a gente vai começar com um item, vai misturar com outro, vai misturar com outro. Eu não quero que você faça nenhuma inferência entre um e o outro aqui. Eu quero que você entenda que a gente vai tratar desses 3 pontos. Quando eu estiver falando de estupro, infanticídio, aborto, eu estou falando de comportamento anômalo, eu estou falando de crime sexual, eu estou falando de imunologia, e eu vou juntar todos esses assuntos, porque a gente está falando de casos, a gente está falando de investigações. A gente está falando da parte que vocês auxiliam o perito criminal. Aqui a gente está falando basicamente de perícia de criminalística, e aqui a gente está falando do perito criminal. Ele faz o laudo, mas você está auxiliando ele, e é muito bom que você compreenda o que está fazendo. Bom, mas vamos deixar de conversa furada e vamos partir para o que é interessante. É sexologia criminal, né?
Quando falamos em sexologia forense, falamos em comportamentos sexuais que podem ser criminalizados. Por exemplo, o ato sexual com violência ou ato sexual mediante ameaça grave, ele pode ser criminalizado, assim como o ato libidinoso com violência ou o ato libidinoso mediante grave ameaça. Se você não sabe a diferença entre um e o outro, aí a gente está caindo na parte de legislação. Mas para entender a legislação, vamos falar de imunologia. E como o cara chega numa situação dessa, a gente vai falar do comportamento sexual. Ou seja, é um balaio só, é tudo junto e misturado, não tente ficar separando uma coisa da outra. A sacada aqui é não tentar separar os assuntos, é entender que imunologia é o estudo do ímen, entender que a parte que a gente vai falar de comportamentos anômalos são os desvios de comportamento do ser humano, e a parte dos crimes sexuais é a tipificação do ato, quando eu consigo colocar ele, enquadrá-lo como criminoso. Vamos começar, porque ali atrás eu falei dessa realidade e na verdade eu estava falando da diferença entre estupro e ato libidinoso. Quando o agente do crime se utiliza de violência e ou grave ameaça, a gente considera, caso haja conjunção carnal, um estupro. Pô, mas o que é conjunção carnal? Caso não chegue à conjunção, é só um ato libidinoso. Vocês estão entendendo a dificuldade dessa parte da matéria? É basicamente o mesmo ato e um desviozinho da normalidade da conduta, um desviozinho do que aconteceu, eu coloco o cara como estuprador ou simplesmente como um ato libidinoso. Então a gente vai ter que conhecer um pouquinho dos termos técnicos que a gente vai usar, um pouquinho da legislação e um pouquinho de bom senso. Tá? Por exemplo, falando a respeito de direito ao aborto. O aborto é crime? Depende. Por ter havido os atos citados anteriormente, há o risco de gravidez. Se a pessoa sofreu um ato libidinoso ou um estupro, há o risco de gravidez. Se havendo a gravidez, a vítima tem o direito ao aborto legal. Um aborto sem esses motivos é ilegal no Brasil, então logo é crime. Então uma situação se liga a outra. Mas eu sou contra o aborto. Aí a gente vai entrar numa discussão pessoal, filosófica, religiosa, seja lá o que for. Não cabe a gente julgar. Compreenda que a gente não está aqui para julgar. A gente vai julgar com parâmetro da legislação ou com parâmetro inferido para a gente. É minha opinião pessoal. E às vezes é minha opinião pessoal quando a pessoa que vai ter que criar o filho de um estuprador é minha vizinha. Se for eu, talvez eu pense de uma forma diferente. Se coloque em uma situação. Alguém invade sua casa e vai matar um ente querido seu e você está armado. Você não faz nada para defendê-lo? Mesmo que você responda, não faço, como é que você vai me dar certeza disso? É uma certeza que nem você não tem. Você só vai responder ao ato quando ele acontecer. Então, aqui a gente não vai fazer ilação, a gente vai trabalhar com fatos. Trabalhamos com fatos concretos. Houve um aborto, porque houve um crime, porque houve a constatação desse crime e assim sucessivamente. Que seja em ordem crescente, ou ordem cronológica, ou ordem cronológica ao contrário, ao inverso, tanto faz. A gente vai trabalhar com fatos. Tá, sexologia forense. Essa aqui é a definição do termo que eu mais gosto e eu deixei esse aqui frisado para vocês. Compreensão. É o ramo da medicina legal que se ocupa de estudar a sexualidade humana e os resultados criminosos que dela podem advir, como estupro, aborto e infanticídio. Tá? Ou seja, vamos estudar a sexualidade humana.
mas também também vamos analisar os resultados criminosos que delas advêm. E aqui, basicamente, a gente citou 3 crimes graves, que é o estupro, o aborto e o infanticídio. Sentindo falta de alguma coisa? A gente não citou aqui pedofilia. Então, é porque pedofilia, no sentido de pedofilia, não é crime. Já explico isso, vamos continuar. Sem ficar bravo aí. Falando a respeito de conjunção carnal, que foi citado lá atrás. O que é conjunção carnal? Conjunção carnal representa a introdução completa ou parcial do órgão sexual masculino na vagina feminina, independente de ruptura do ímen, bem como de ejaculação. Os demais atos sexuais são considerados atos libidinosos. Então vocês perceberam que existe uma legislação e com base na legislação existem alguns termos que eu tenho que compreendê-los. Já tem 2 bombas aí. Então, a parte do estupro, que segundo o Código Penal só há estupro, se a gente for levar em conta só esse parágrafo, não existe estupro masculino, apenas o feminino. E para ser estupro tem que ser a penetração ou introdução parcial ou completa do órgão sexual masculino. E a outra que eu acabei de falar é que pedofilia não está configurado no Código Penal como crime. A gente falou a respeito dos comportamentos anômalos sexuais. Pedofilia é um comportamento anômalo. A gente já comenta a respeito disso. Ah, mas o cara não vai para cadeia, então não é crime. Não falei isso. Não depende só da legislação, depende de uma série de fatores, tá? Tenta assistir esse vídeo desprovido de imagens pessoais, de imagens religiosas, éticas, porque a gente está falando a respeito da legislação. Eu não falei a respeito de opinião pessoal até agora. Então tá, eu sei o que é conjunção carnal, vamos falar agora de coito vestibular. O chamado coito vestibular, quando o pênis não penetra totalmente na vagina, e sim fica no início da vagina. Então, o coito vestibular pode configurar, sim, um estupro. Porque aqui me diz que... Porque lá atrás em estupro me diz que é conjunção carnal, Então, muita atenção a essas definições, decorem essas definições, compreendam na sua totalidade, porque é isso que incrimina ou deixa uma pessoa escapar da cadeia, vamos dizer assim. Observe que nesse caso, né, quando a gente falou a respeito do aqui e aqui, né, conjunção carnal, o órgão masculino penetrar o feminino, e quando o pênis não penetra totalmente na vagina, a gente está falando de que só se admite nesse caso a relação heterossexual. Basicamente, em legislação, a legislação ela vai se transformando, vai mudando. Eu vou mudar algumas mudanças feitas, mas só por este parágrafo, só por esses itens, nesse caso a gente só tem a relação heterossexual para você chegar no estupro. Outra coisa que a gente tem que saber, que há um agravamento de certas coisas que a gente vai comentar, é o que é mulher virgem. Tem um ímen, então ela é virgem. Não necessariamente. A definição de virgem e de virgindade é aquela que ainda não praticou conjunção carnal. Se ela praticou, mesmo que o ímen esteja intacto, ainda é considerada conjunção carnal. Então, não é o que você concorda, é o que a legislação e a técnica admite. Mas não rompeu o ímen, não dá para comprovar? Dá.
E é para isso que a gente vai falar a respeito dos estudos de imenologia também. É para isso que existe a perícia, certo? Mesmo não tendo rompimento do ímen, a gente consegue dizer que de repente a mulher não é mais virgem. Mas o que isso importa? Gente, a gente está falando de ilações, a gente está falando de casos específicos. Eu não estou buscando um caso apenas, a gente está falando dos termos e nessa aula a gente só vai comentar basicamente os termos. A gente não vai colocar dentro de casos. A partir das outras aulas a gente vai colocando todas essas informações dentro de casos e aí entram o seu ponto de vista. Nesse primeiro momento a gente está falando simplesmente da legislação. Eu sei que eu vou ser repetitivo bastante nesse vídeo, mas eu espero que você compreenda que a parte da legislação, para mim, nesse momento, é a que deve ficar mais clara. Mas a gente falou de imenologia. O que é ímen, né? A definição é uma membrana na entrada da vagina com abertura anelar, por onde se eliminam as secreções e menstruação, cujo rompimento pode ocorrer durante o ato sexual. Notem que a frase é cujo rompimento pode ocorrer. Não quer dizer que ocorra. Pode, devido ao fato que existe o ímen complacente, que a gente já vai falar a respeito dele. Ou pode ter uma conjunção carnal, que foi aquela que a gente comentou anteriormente, que é a penetração parcial. Aqui a gente vai falar a respeito dos tipos de ímen. O primeiro é o anular. Apresenta um tipo de anel com um furo no meio, permitindo a passagem de secreções e menstruação. O segundo é o septado, possui uma pele no meio, tornando mais resistente ao rompimento. A gente tem o cribiforme, é aquele que apresenta vários buraquinhos, tornando-se assim também muito resistente ao rompimento. O quarto tipo que a gente está citando aqui é o gestado, é aquele que a gente encontra após um parto. O quinto item é o complacente, é flexível, que pode se romper aos poucos nas primeiras relações e apresenta as seguintes características: ósteo amplo, orla estreita e consistência elástica. E o 6 é o imperfurado, e nesse caso a gente necessita de uma intervenção cirúrgica. Existem outros tipos, tá? Estou te passando os básicos, existem as derivações. Então aqui você tem no número 1 o anelar, no 2 o biperfurado, o terceiro o cribiforme e o outro é o depois do parto. Essa numeração não necessariamente bate com a numeração dos itens aqui, tá? Não é necessário bater. Lembre dos nomes. Esse 2 que é o septado é septado ou biperfurado, é a mesma coisa. E os outros estão com o mesmo nome. Além disso, a gente pode ter o ímen imperfurado. Nesses casos do ímen imperfurado, ele não tem nenhum tipo de secção e ele vai ser rompido por um cirurgião. O bebê nascendo desse jeito, já se marca uma cirurgia, porque tem problemas sim. No caso, esses líquidos vão ser reabsorvidos pela menina, vai ter uma retenção líquida, pode ter uma série de problemas, tá? Então, sim, isso aqui já é um caso cirúrgico. Aqui é a apresentação do ímen, tá? É uma membrana que separa a vagina da vulva. B, consistência membranosa ou carnosa. Possui ósteo e orla. E D, entares naturais. Vale destacar que a proporcionalidade entre o ósteo e orla, porém, pode haver ósteo médio e orla média, bem como ósteo estreito e orla ampla. Mas o que é isso? Vamos lá. Um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. Eu falei que essa parte era chatinha, mas a gente já passa dela. Entares naturais, tá? O que são entares naturais? Aqui a gente está analisando um possível rompimento. Aqui me diz como é a membrana e me diz que ela tem entares naturais. Então, sem ter sido rompido nem
nenhuma tentativa de rompimento, eu sei que o ímã pode apresentar entalhes naturais. Entalhes naturais, eles são simétricos, não vão até a borda de implantação e não apresentam hematomas. Então, um ímã que não houve uma tentativa, não houve uma tentativa de rompê-lo, ele não apresenta hematoma, os entalhes naturais são simétricos e não vão até a borda. No caso de uma ruptura, ela é assimétrica, é rompido por relação sexual ou por uma introdução de objetos. Vão até a borda de implantação, apresentam hematomas e equimoses. E aí tem as carúnculas multiformes, que são pequenas saliências carnudas que ficam ao redor do orifício da vulva e é o que resta do ímã após o parto. Esses três me mostram a situação do ímã. É o intacto, que tem entalhes naturais, o rompido, que tem as rupturas, e as carúnculas, que além de rompido, ele sofreu um esforço maior durante um parto. Aqui a gente tem o primeiro modelo, um íntegro, sem entalhes, e aí mostra no número 1 o ósteo, no 2 a membrana, tá? E no 3 o bordo ou borda aderente. Esse primeiro é o normal. Nota, né, que ele é íntegro, ele não tem entalhes. O segundo também não foi rompido, mas esse possui entalhes. Os entalhes são essas formações, né, que você vê. Isso aqui, ó, é o entalhe. Esse é outro entalhe. Esse é outro entalhe. Esse é outro entalhe. O que ele fala do entalhe ser simétrico, né? Eu tenho simetria. Esse aqui não tem entalhes. Esse aqui eu tenho simetria. Esse aqui é com ruptura. Ele é assimétrico. Ó, uma ponta para cá não existe. Ela para cá. Isso para mim é assimétrico. Outra, olha onde essa fica e essa chega até a borda, ó. Ela rompe, né? Esse aqui não chegou, mas essa chegou até a borda. Então aqui eu tenho uma ruptura, aqui eu tenho outra ruptura. A gente já vai dizer como é que o tipo da ruptura. Se chegar até a borda, ruptura completa. Aqui, ruptura incompleta. Como é que eu sei que isso aqui é uma ruptura, que isso aqui não é um entalhe? Porque ele não é simétrico. Aqui tem e aqui tem. Aqui tem, aqui não tem. Então é assimétrico. Atenção, tá? Descartando-se a ruptura do ímã por acidente ou intervenção cirúrgica, que é o caso daquele ímã que não é perfurado, né? Nasceu sem nenhuma perfuração, e aí no caso vai ter que ter uma intervenção cirúrgica. E assim, se essa for forçada ou criminosa, poderá caracterizar o crime de estupro. O ímã pode se apresentar íntegro, com ou sem rupturas, com rupturas completas ou incompletas, e ainda assim pode caracterizar o caso de estupro, porque a gente falou que a partir do momento que tem a conjunção carnal, pode sim caracterizar estupro. Mais um pouquinho a respeito de crimes sexuais. Sempre que houverem excessos durante o ato sexual, com emprego de violência ou grave ameaça, estamos diante de um crime sexual. Ameaçou, arma de fogo, arma branca ou qualquer outro tipo de grave ameaça, ameaça física se faz valer nesse caso, a gente está diante de um estupro. Mas a gente também está diante de um estupro quando ultrapassar o que é de vontade do parceiro, no caso da parceira, também estará configurado o crime sexual. Mesmo que o parceiro não consiga se defender, a parceira não consiga se defender e diga não, acabou, parou, eu não quero, a gente está diante de um crime sexual.
Quando temos uma relação sexual não consentida, a gente tem o crime de estupro. É o famoso DUC 13 ou artigo 213 do Código Penal. A gente tem o Código Civil e a gente tem o Código Penal. Depois eu explico a diferença dos códigos, tá? Não há definição legal no Código Penal para pedofilia. No caso, ele responde pelo estupro de vulnerável ou ato libidinoso, que aí é um outro artigo, a gente já vai ver mais a respeito disso, tá? Quando a gente fala de vulnerável, eu estou falando de pessoa que não pode se defender. E a criança é considerada vulnerável. O pedófilo, na verdade, a pedofilia é a predileção por pessoas mais jovens, por crianças, tá? A predileção em si não configura um crime. Predileção é gostar, mas não quer dizer que ele tenha. E ela entra em comportamentos anômalos. A gente vai estudar como um desvio de comportamento, um desvio de conduta. Mas caso ele chegue às vias de fato, ele vai responder pelo artigo 217-A. Quando ele cede aos seus desejos e pratica um crime, ele se enquadra no artigo 217-A, que se trata de estupro de vulnerável. No caso do vulnerável, não há que se levar em conta o consentimento ou não do mesmo, uma vez que se entende que ele não tem poder de discernir ou mesmo de se interpor. Tá? Quando eu considero que é vulnerável, eu acredito que uma pessoa de 14 anos não tem o poder de decidir o que está certo e o que está errado. Então a justiça entende essa pessoa como vulnerável. Ah, mas eu não concordo. Aí não vale concordar ou discordar. Vale o que está na lei. A gente está falando de legislação. A gente não está falando de opiniões pessoais. A gente está falando do que está na legislação. E a legislação me diz que abaixo de 14 anos é vulnerável. Existem outros casos, a gente já comenta, tá? Quais são os vulneráveis? Abaixo de 14 anos, doentes mentais, enfermos ou alguém que por alguma situação, mesmo que passageira, não possa oferecer resistência. Aí entra o caso inclusive da vítima embriagada ou sob influência de entorpecentes. Cadeirante pode se enquadrar? Cadeirante pode se qualificar como enfermo, não pode fugir. Então, nesses casos, o crime não é o 213, mas é o estupro de vulnerável e acaba também sendo criminalizado, certo? Mas a pedofilia é um comportamento, é uma predileção. Gostar não é praticar crime. E é por isso que você não tem no Código Penal o crime de pedofilia. Quem pratica o crime de pedofilia, quem chega ao ato, pratica crime, na verdade, porque está praticando relação sexual com o que a gente chama de vulnerável. Você tem que entender a legislação para poder caracterizar o crime. Não é que ele fique impune, mas ele não responde por estupro. Ele responde por estupro de vulnerável, que é ligeiramente diferente. Tá, mas e com sexo consentido? Existe o crime sexual com sexo consentido? Se uma menor de 14 anos consentir, ainda assim é crime, vai responder por estupro de vulnerável. Mesmo em uma relação sexual consentida, pode dar origem a 2 crimes sexuais. Sexo consentindo ou não, pode resultar em aborto, tá? E aí a gente tem um crime nesse ponto. E mesmo que o menor consinta, ainda assim é um crime sexual. Então a gente tem 2 crimes em uma relação consentida. Então o sexo consensual, para não ser criminoso, ele não pode
durante o ato ter ameaça, nem agressão. A pessoa tem que ser maior de idade e consciente, certo? Não pode ser vulnerável. É bem complicado, vocês estão entendendo? Aqui cabe bastante discussão. Isso aqui a gente vai discutir bastante em sala de aula. Mas assim, portadores de síndrome de Down, eles são considerados vulneráveis? Sim. Até certo ponto. Quem vai dizer se ele é vulnerável ou não, aí é uma junta médica. Porque senão você está impedindo eles de casar. Aí você está cometendo um outro crime. Eles têm direitos, né? Então aqui cabe bastante discussão. Não é o preto do branco. É a interpretação da lei. E é por isso que as leis estão em constantes mudanças. Sendo feitas adaptações pelo simples fato de não se tem uma certeza absoluta de tudo e sempre acontece uma coisa que não está previsto, né? E esse incidente que não está previsto, ele tem que ser discutido por magistrados, tem que se fazer o que a gente chama de jurisprudência e assim sucessivamente, tá? Aqui, falando a respeito da ruptura imenal, o médico irá realizar o teste, tá? Aqui a imagem tampou, mas eu passo o texto na íntegra para vocês depois, tá? O nome do teste é o teste cronométrico de Lacassagne, tá? O qual consiste em comparar o aparelho genital ao mostrador de um relógio. Como assim? Nota que eu assinalei a ruptura do ímen aqui, e a ruptura do ímen aqui está às 6 horas. Então, no laudo colocaria-se ímen roto às 6 horas. O que é roto? É onde ele rompeu e encostou na borda. Vocês viram naquela preto e branco anterior lá, das rupturas? Aqui chegou a ruptura. Nessa ruptura a gente chama de ímen roto às 6 horas. Se fosse para cá, por exemplo, que horas está representado aqui? Às 9 horas. Às 12. Tá? Às 3. Às 7. Às 8. E assim sucessivamente. Ímen roto às 6 e às 12. Rompeu aqui e rompeu aqui. Ímen rompido totalmente às 6 e rompido parcialmente às 9. E assim sucessivamente. Você compara nessa posição com o mostrador do relógio e vai ímen roto ao horário aonde houve a ruptura. Importante a gente salientar que o crime de estupro é um crime que deixa vestígios. A gente acabou de ver um vestígio que possivelmente pode falar de um crime de estupro. Mas assim, tão logo ele deixa vestígios, é necessário o exame do corpo de delito para colher a materialidade do crime. Eu preciso de materialidade, eu preciso de comprovação, eu preciso de provas. Eu escrevi aqui embaixo, por materialidade do crime, entenda-se provas. Eu preciso provar. Não basta eu dar a minha opinião. Aliás, a minha opinião não é bem-vinda. Eu já falei isso para vocês. O interessante é provar, é ter a materialidade do crime. Deixa vestígios? Sim, vamos entender os vestígios. É por isso que a gente falou de imunologia, é por isso que a gente falou dos comportamentos e dos crimes sexuais. Vamos começar a entender, tá? Na rotina forense de investigação, a gente age mais ou menos assim. Diante da ruptura forçada do ímen, é necessário identificar a presença de esperma na região genital feminina, a qual poderá ser detectada por meio de... Aí tem o nome de 4, 5 exames. Tá, vamos falar um pouquinho a respeito dos exames.
No 1 está falando de microscopia direta ou por coloração. Microscopia direta é aquela onde eu pego um suave, aquele cotonete gigante, vou lá na vagina, coleto o material, coloco na lâmina do microscópio e analiso o material coletado diretamente. E procuro pelo quê? Por um espermatozoide. Essa é a microscopia direta. Tá, coletei, coloquei na lâmina, coloquei a lâmina no microscópio e não achei. Eu não consegui visualizar. Quer dizer que não tem? Não. Aí eu coleto o material e eu coloco um corante para ver se esse corante reage na presença de um espermatozoide. Tá. O 2, que é a fosfate ácida prostática, e a glicoproteína P30, vamos falar do seguinte. Imagina que esse estuprador, ele fez a cirurgia de vasectomia. Se ele fez vasectomia, ele não possui espermatozoides ou ele possui tão poucos espermatozoides que não vão dar positivo nem na visualização e nem no teste de coloração. Nesses casos, eu não tenho o espermatozoide, mas eu tenho o líquido. E esse líquido, ele tanto reage a esse exame chamado de fosfate ácida prostática, como ao glicoproteína P30. Tá? Então, nesses casos, fez a vasectomia, é vasectomizado, então não dá microscopia direta, não dá por coloração, mas eu consigo no fosfate ácida prostática e na glicoproteína P30. Tá, e o DNA? Se o cara usou preservativo, eu não tenho nem na direta, nem na coloração, nem na fosfate ácida e nem na glicoproteína P30. Então, no caso do estupro, o DNA é para quando eu acho na cena do crime um preservativo. Aí a parte interna eu testo para o DNA do agressor. E a parte externa eu testo para o DNA da vítima. Que isso fique bem claro, porque senão não funciona. Eu provar que tem sêmen numa camisinha não diz nada. Eu tenho que provar que o sêmen dentro dessa camisinha pertence a fulano de tal e a parte externa tem material genético de quem está me dizendo que foi vítima do estupro. É o lado de dentro do preservativo e o lado de fora do preservativo. Com esses 5 exames, a gente consegue cobrir todos os campos de um possível estupro quando se detecta o material, quando é feito no tempo correto, antes da absorção desse líquido ou desse espermatozoide pelo organismo. Importante, tá? Tenha em mente que a função do perito criminal, que é a de colher informações e apresentar informações por meio de um laudo. Você auxilia o perito criminal nessa coleta de informações e transcrevendo essas informações para que ele construa o laudo dele. Ele é quem pericia ou analisa a vítima, tá? Pericia ou analisa o objeto. É ele quem colhe as informações e as coloca no laudo. Você ajuda ele nesses trâmites, mas é ele quem é o responsável por isso. E a gente sempre responde as informações por meio de quesitos, tá? A gente já vai comentar a respeito dos quesitos. Não é o médico quem faz o laudo, é o perito. O médico pode ser o perito criminal? Pode.
Um técnico pode ser o perito criminal? Pode. Um investigador, um delegado pode ser perito? Pode. Não há nada que diga que você não pode ser perito. Mas aqui a gente está falando da função prática. Se você auxiliar, você auxilia o perito. Se você auxiliar do médico, você auxilia o médico. Mas a responsabilidade, tá, é dele. Agora, aqui não está falando que ele tem que fazer, tem que dizer o que foi que aconteceu. Ele simplesmente colhe as informações e as coloca no laudo. Em crimes de estupro, em via de regra, temos os seguintes quesitos a serem respondidos, tá? É bem importante você ter esses quesitos bem claros. Houve conjunção carnal? Daí você saber que a conjunção carnal, o que é, certo? Houve conjunção carnal? Sim, não. Se a resposta for afirmativa, qual a data da conjunção carnal? Data, aproximadamente dia tal. A examinada era virgem? Não cabe eu dizer se ela tem ímen complacente, se não tem. Houve ruptura ou não houve ruptura? Aí entra aqui a imenologia. Mas ela tem um ímen complacente. O que é o ímen complacente? Ele é elástico, ele permite, ele só vai se romper ao longo de algumas relações sexuais e não necessariamente da primeira. O membro pode ter sido introduzido parcialmente. Ainda é conjunção carnal. É sim ou não. Houve violência? Sim ou não. Se sim, por qual meio? Violência física? Violência psicológica? Ok. Em que resultou a violência? Hematoma? Corte? Machucado? Mudança de comportamento? A examinada é menor? Ela é doente mental? Aí já vai entrar no caso de vulnerável. Ela tem menos de 14 anos, ela é vulnerável. Eu vou dizer que é vulnerável? Não. A examinada é menor? Sim, a examinada tem 14 anos. A examinada é doente mental? Eu posso julgar se ela é doente mental ou não? Eu vou perguntar para ela: a mãe falou que ela é doida? A mãe falou que ela é retardada? Não, eu preciso de um laudo. E um laudo de um especialista. Se eu desconfio e não há laudo, nesse momento há um encaminhamento para um especialista, um psicólogo. Há causas que impossibilitaram a examinada de agir, ou de se defender, no caso? Sim. O agressor era mais forte? Sim. A mesma se encontrava alcoolizada? Sim. A mesma é cadeirante? E assim sucessivamente. A mesma estava em coma. Ok? Então, a gente simplesmente responde aos quesitos. Não se coloca opinião pessoal. Muito cuidado. As respostas aos quesitos devem ser claras, diretas, objetivas, a fim de não gerar dúvida a quem está lendo o laudo. Vocês vão fazer esses laudos ao longo das nossas aulas. A gente vai fazer as entrevistas. Eu vou entrar com outro protocolo também. Tem um curso do Vitor Santos que eu fiz, eu acho bem interessante. Nesses momentos, quando a gente falar de entrevistas, a gente já começar a treinar isso, que é as faces da verdade, que é para você saber se a pessoa está mentindo ou não. Em alguns casos a gente usa de artimanhas, só que assim, nesse caso aqui especificamente, a gente só tem que dar respostas claras, diretas, objetivas e não gerar dúvida no laudo. Não cabe ao perito fazer diagnóstico e dizer se houve ou não estupro. Eu respondo a esses quesitos e ponto. Quem vai me dizer se houve estupro ou não é o juiz. São os especialistas convidados pelo júri. É o médico legista, é o psicólogo ou quem a corte determinar que faça. E menos ainda se o ato foi consentido ou não. Eu pergunto se ela consentiu, ela diz não consenti.
Pergunto a ele se ela consentiu, ele diz sim, ela consentiu. Eu escrevo que ele se refere dizendo que ela consentiu. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de diagnóstico, existe no meio médico um roteiro de perguntas que a gente chama de anamnese. Esse roteiro de perguntas vai desde o que te trouxe aqui, o que você está sentindo, até buscar perguntas do seu histórico. Por exemplo, a pessoa fala assim, estou tendo dores de cabeça. Você já sentiu isso antes? Já fez alguma cirurgia? Aí eu junto essa entrevista, que é a anamnese, eu faço um exame clínico, tirando pressão, temperatura, auscultando o pulmão. Depois disso, eu faço uma averiguação de todos os sinais. Depois disso, eu faço um exame clínico. Eu peço um exame de sangue, alguma coisa para comprovar a minha opinião. E só então eu dou um diagnóstico. A gente não dá diagnóstico nem sendo médico. Então imagina a responsabilidade de um auxiliar, de um perito, estar fazendo diagnóstico. A gente só responde aos quesitos. Depois de tudo respondido, o responsável é quem faz o diagnóstico, tá? Vamos falar um pouquinho da parte da legislação que lá atrás eu não comentei especificamente. O que é estupro? Aqui entra constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. O que é grave ameaça? Aí a gente aqui tem que impetrar, né? O juiz é quem vai impetrar. A ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Pela nova redação do Código Penal, não existe mais atentado violento ao pudor. Isso foi retirado. E não está mais escrito constranger mulher, e sim constranger alguém. Então, aqui acaba entrando o caso do homossexual ou do homem que foi ser viciado, certo? Mas entra por causa da troca da palavra. Trocou-se a palavra mulher por alguém e abre-se um precedente na lei para sim não ser julgado como estupro apenas aqueles que têm conjunção carnal. Conjunção carnal ainda é um ato heterossexual. Porém, quando coloca no texto que é constranger alguém mediante violência ou ameaça, isso já caracteriza o estupro. Ou praticar ou permitir que ele se pratique outro ato libidinoso também é caracterizado como estupro, certo? Entendam bem que uma palavra faz toda a diferença. Se tivesse mantido o texto da lei, na realidade, um homossexual jamais seria estuprado. Tá, para consumar o estupro. Para a caracterização do crime de estupro, exige-se a prática de conjunção carnal. Por conjunção carnal, entende-se a cópula normal, ou seja, o relacionamento sexual normal entre homem e mulher, com a penetração completa ou incompleta do órgão masculino na cavidade vaginal. É a introductio penis in vaginam. Não se compreende na expressão outros atos libidinosos ou relações sexuais anormais, tais como coito anal ou oral, o uso de instrumentos ou dedos para penetração no órgão sexual feminino, ou a cópula vestibular, em quem não há penetração. Não existe estupro sem que seja introductio penis intravas. Agora, há uma diferença em relação por causa deste artigo que foi modificado. Então, cabe ao juiz decretar estupro ou partir para outro código, tá? Pela legislação, estupro ainda é caracterizado apenas em mulheres. De acordo com a redação do artigo 217-A do Código Penal, aquele que mantiver relação sexual
ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, incorrerá na prática do crime de estupro, sujeitando-se à penalidade de 8 a 15 anos de reclusão, independente de ter agido com culpa ou dolo. Por exemplo, aqui quando a gente fala, se não houver uma consumação de estupro, por exemplo, imagina, não houve penetração, não tem nada que comprove que a pessoa estuprou a outra. E mesmo assim o cara pode ser preso, certo? Então é por isso que exige-se a penetração. Agora, se houve um coito vestibular, ou seja, não houve introdução, ficou ali na entrada da vagina, mas não houve a penetração. Mas caso, mesmo sem a penetração, haja gravidez, automaticamente ele já responde por estupro. Porque prova que o membro esteve próximo e que houve o ato libidinoso e foi extremo. O ato libidinoso, tá? Além da cópula vaginal, pênis na vagina, são considerados atos libidinosos os seguintes atos: todos os atos que implicam contato da boca com o pênis, com vagina, com os seios ou com o ânus, os que implicam em manipulação erótica por mãos, dedos desses mesmos órgãos pelo respectivo parceiro, os que implicam introdução do pênis no ânus ou no contato do pênis com os seios, e os que implicam masturbação mútua, beijo na boca, mesmo de língua ou carícias leves, não são atos libidinosos. Carícias mais fortes serão libidinosas apenas se implicarem qualquer dos atos acima descritos. Agora, se segurou, usou a força, uma arma e deu um beijo, se for conseguido provar isso, vai entrar como ato libidinoso. Então aí é interpretação da lei, tá? Agora, contato da boca com pênis, com vagina ou com seios ou com ânus, os que implicam manipulação erótica, seja lá quem praticou a manipulação erótica, automaticamente já entra como ato libidinoso. Se o cara estivesse masturbando sozinho dentro de um trem, automaticamente já entra como ato libidinoso, tá? Então, é interpretação desses termos. Eu vou deixar os termos para vocês estudarem bem tranquilamente, para vocês terem uma ideia do quão complicado vai ser E a gente só falou até agora de estupro, ato libidinoso, estupro de vulnerável. A gente não entrou em infanticídio, a gente nem esbarrou no aborto. Então vocês entendem que é bem complicado, é muito assunto para ser tratado, tá? Aqui fala também a manipulação não erótica por meios de mãos ou dedos do pênis, da vagina, dos seios ou do ânus de outra pessoa não configura ato libidinoso. Ela pode se dar, por exemplo, durante um exame médico, na maquiagem profissional de artistas ou modelos. Então, tem o ambiente correto, a pessoa correta. Agora, o cara não é artista, não é esteticista e está fazendo, é complicado, né? Então, a situação também entra em contato. Aqui colocam outras, né? Por exemplo, modelos que estejam elas vestidas nuas ou seminuas por contato físico acidental, esbarrão ou numa brincadeira rápida em público, até mesmo na TV, não se considera manipulação, como não é erótica, esbarrou, bateu. Tá? Observação: deve-se levar em conta que qualquer ato cometido com violência ou grave ameaça com relação aos crimes que protegem a dignidade sexual serão considerados atos libidinosos. Então, assim, houve ameaça, acabou. Qualquer um dos atos anteriores já complica o réu. Por exemplo, dar um beijo com violência pode caracterizar um ato libidinoso para a nova tipicidade do crime de estupro. Deve-se analisar o caso concreto.
Então fica a critério do juiz dar ou não dar como ato libidinoso. Ele vai analisar a cena, vai ver todos os pormenores do caso, então ele diz o que lhe compete. Falando do estupro de vulnerável, né, que é o artigo 217-A, diz que é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 8 a 15. Então não é porque é ato libidinoso que não dá cadeia, dá de 8 a 15 anos. É pior do que o estupro, porque é um ato libidinoso com menor de 14 anos. E aí, como ato libidinoso, entram todas as anteriores. Um beijo forçado numa garota de 14 anos pode te render 8 a 15 anos de cadeia. Essa é a legislação. Vai depender muito da interpretação do juiz. Aí é aquela pergunta. Às vezes o cara tá com sorte. Às vezes ele não tá com sorte. A ideia do endurecimento da pena é que a pessoa não se arrisque. Mas mesmo assim, reduziu bastante os crimes, mas esses crimes ainda existem. Mas a gente vai comentar a respeito da parte do comportamento sexual depois, né? A parte do comportamento a gente comenta depois. No parágrafo 10 diz que incorre na mesma pena quem pratica, que pena, de 8 a 15 anos, quem pratica ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Por exemplo, atacar uma pessoa em coma, desacordada, desmaiada. Por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Se a pessoa não tem o direito de se defender, não tem o direito de se negar, automaticamente ele já responde de 8 a 15 anos. E o artigo 3º, o artigo 2º foi vetado, então o artigo 2º não existe. Quando você pega, lá está escrito artigo 1º, artigo 3º. Artigo 2º está escrito vetado, então não coloca um texto do artigo. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é aumentada de 10 a 20 anos. E o artigo 4º, se da conduta morte, pena reclusão de 12 a 30 anos. Vale lembrar que nesses casos estupro é considerado um crime hediondo, ele é inafiançável e o réu perde o princípio de ser o primeiro crime, que é a primariedade. Quando você comete um crime sendo um réu primário, com bons antecedentes, com emprego e moradia fixa, você tem um afrouxamento da sua pena. Desculpa. Porque acredita-se que você cometeu um pequeno deslize ou que você está sendo acusado até injustamente, mas não conseguiu se liberar. Mas esse tipo de crime, por ser considerado um crime hediondo, se perde a primariedade. Mesmo sendo o primeiro crime, não existe esse afrouxamento, essa liberação, não responde em liberdade, responde preso, porque se perde a primariedade, é como se você tivesse cometido outro crime, né? E no caso as penas são bem grandes. Vale lembrar a respeito do maníaco da luz vermelha lá, o Luz Vermelha, quanto tempo ele ficou preso. Tem o caso também do Champinha, eu não sei se ele foi liberado já, mas eu acredito que não, que ele cometeu o crime, acho que ainda era menor, no entanto ele ficou na FEBEM, foram prorrogados e assim, dificilmente vão liberar esse cidadão devido ao tipo de crime que ele cometeu. Falando um pouquinho a respeito da gravidez, né? A gravidez ela pode ser resultado de uma relação sexual com ou sem violência. E ela apresenta 3 sinais. Para categorizar, eu preciso saber o que é a gravidez. O primeiro sinal é o da presunção. A mulher fala, minha menstruação não veio. Uma vez que a menstruação não veio, é presunção. O segundo sinal de probabilidade, né? A gente comenta mais a respeito, mas é bem parecido com o primeiro. E a partir do momento que você tem o exame, você entra no terceiro sinal,
que é o de certeza. Se você transou sem camisinha, presunção. Atrasou, probabilidade, fez o exame, certeza. Bem resumido, mas presunção e probabilidade tem uma linha tênue entre os dois. A gente coloca presunção de gravidez como perturbações digestivas, cloasma, sintomas gerais como enjoo, polaquiúria. Polaquiúria é fazer xixi demais. Estrias com pigmentação, alba, ou seja, estrias avermelhadas com os riscos brancos, e alterações mamárias. Existem umas pequenas bolinhas que aparecem nas mamas que pode caracterizar uma presunção de gravidez. Probabilidade, né? Amenorreia, sinal de Kluge, que é a cenose da vulva. Cenose é uma falta de oxigenação, ela fica azulada. A cenose vaginal, pulso vaginal, sinal de pulso, rechaço vaginal. Aqui, na verdade, um médico que conseguiria fazer a definição dessa possível probabilidade ou possibilidade de gravidez. Aqui entra como certeza a movimentação fetal, batimentos cardíacos fetais ou a visualização do feto por meio de diagnóstico de imagem. Aí é certeza, é fato, né? Até aqui a gente tem uma probabilidade. Esses sinais existem, mas assim, não é porque houve a amenorreia. A amenorreia é quando não há o fluxo mensal, né? Não há, mas isso não quer dizer que seja gravidez. Isso não quer dizer que seja uma gestação. Isso é uma grande probabilidade. Há uma chance, mas não há uma certeza. Agora, se esses três aparecem, aí realmente é uma certeza. Falando a respeito do infanticídio, porque a gente falou de gravidez e a gente falou de aborto. A gente tem que definir até quando é aborto e quando passa a ser infanticídio, por exemplo. Né? Infanticídio, né, é o artigo 123, matar sob influência do estado puerperal. O que é puerperal? É a que acabou de gestar, acabou de ganhar o bebê, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Mas aí entra uma série de outros fatores, porque aqui também a gente vai entrar depois falando a respeito do parágrafo de depressão pós-parto. Ela pode ser declarada incapaz, e aí ela não responde, ou responde de uma forma diferente, certo? Mas o infanticídio é matar sob a influência do estado puerperal. Acabou de nascer, está com os hormônios alterados, simplesmente isso. A pena de detenção de 2 a 6 anos. Agora fica bem claro, matar o próprio filho. Se for o outro, aí é um outro caso, é um outro quadro. O que é o estado puerperal? O puerpério inicia-se com a dequitação, que é o desprendimento da placenta, e termina com o restabelecimento das condições pré-gravídicas que ocorre após a 6ª a 8ª semana após o parto. Durante esse período, a gente considera o estado puerperal, até a 8ª semana após o parto, ou seja, até 2 meses após o parto. Sinal de parto recente: edema de vulva e lábios vaginais, episorrafia, né, que é a costura, que há um corte para poder melhorar a passagem. Hoje em dia é natural que se faça esse corte. Aí tem os lóculos, que é o sangramento, e as estrias nas mamas. São sinais. Sinal de parto antigo, reliquates de estrias abdominais, pigmentação das mamas, cicatriz de episiotomia e carúnculas multiformes. Que essas carúnculas multiformes são aquelas formações que a gente falou do ímen. Aborto criminoso, tá? Abortar representa interromper a vida intrauterina. Interromper vida extrauterina poderá dar causa ao crime de infanticídio, a fim de identificar se a vida interrompida foi intra ou extra
faz o exame de docimasia hidrostática de Galeno. A gente comenta a respeito disso depois. É um exame mais difícil a gente estar explicando. Mas assim, basicamente, há uma diferença entre aborto criminoso e infanticídio. Aborto criminoso é o artigo 124 e o infanticídio, né, a gente viu o 123. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem o provoque, pena, detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro, artigo 125. Quando você permite, você procura alguém para lhe praticar um aborto, você cai no crime do artigo 124. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena, reclusão de 3 a 10 anos. Então, todos os casos previstos, todos os casos ligados ao aborto é crime. Artigo 126. Provocar aborto com consentimento da gestante, pena reclusão de 1 a 4 anos. Aqui atrás, quando não há o consentimento, que é de 3 a 10. E aqui, quando há o consentimento. O não consentimento, até um acidente proposital, você pode sim assinar por aborto, tá? Por provocar o aborto. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental. Então, se ela entra naquele artigo de ela não sabe, de ela não tem consciência de não pode ser provada, que ela é praticamente uma incapaz, né? Ou se o consentimento é obtido mediante fraude, mentiu, enganou, ou ameaçou, ou usou de meios de violência, aí você vai pegar a pena do artigo anterior, que é de 3 a 10. Aí o que são formas qualificadas? Para cada detalhe a mais do crime, a gente pode qualificar esse crime, tá? Forma qualificada no artigo 127. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Você é um médico, é um enfermeiro e vai fazer um aborto consentido. Se ela tiver, se você praticar, machucá-la e ela tiver lesão corporal de natureza grave, já aumenta a sua pena em 1/3. E se ela morre, dobra a pena. Agora tem um aborto não criminoso, que é o artigo 128. Por que eles são considerados crimes sexuais? Porque advém de um ato sexual lícito ou ilícito, consentido ou não consentido. O artigo 28 diz que não se pune o aborto praticado por médico, aborto necessário terapêutico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Requisitos autorizadores. A gestante apresenta perigo de vida, o médico opta pela vida da mãe, é sempre assim. Perigo decorrente diretamente da gravidez, ou seja, a gravidez se complicou e ambos estão em risco. O médico opta provavelmente pela vida da mãe. Não haver outro meio para salvar a vida da mãe e concordância de 2 médicos. Então, o aborto não criminoso nesses casos. O outro fato do aborto não ser criminoso é quando ele é determinado por juiz em decorrência do estupro, como a gente comentou. Aí ele é considerado como aborto piedoso aborto. Aborto piedoso aborto, no caso de gravidez resultante do estupro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Se ela tiver 14 anos, a mãe responde. Se ela tiver problemas mentais, a mãe ou o pai, seu representante legal vai responder por ela. E aí é considerado aborto piedoso aborto. Aí a gente tem um aborto eugênico, né? Depende da sentença judicial que autorize somente nos casos de anencefalia. Ou seja,
é recente, tá? É 12 de abril de 2012. A criança vai nascer sem cérebro, é incompatível com a vida. Então, em vez de aguardar 9 meses, fazer um parto, e essa criança às vezes durar dias, a mãe pode optar pelo aborto, que é o aborto eugênico. Agora, há muita discussão nesse caso também, porque existem crianças que sobrevivem anos. Lógico, não é uma vida plena, mas assim, há casos e casos, tá? Não vou entrar no mérito hoje, porque hoje a gente não está falando dos comportamentos, a gente está falando basicamente da parte da legislação. Aí existe o aborto espontâneo ou natural, a gestante por questões patológicas ou em razão de frágil saúde não consegue gerar a criança e levar a gravidez até seu término final, não há culpa de ninguém, é considerado espontâneo e natural, desde que o médico conclua que não foi induzido, que não tem nada que não foi forçado, tá? Então, gente, basicamente a de hoje é isso. Eu sei que é uma aula bastante extensa, é muito técnica. Vou pedir para vocês lerem com bastante atenção os termos. Fiquem à vontade em perguntar a respeito de quaisquer dúvidas que possam ter aparecido aí. Eu sei que vai vir muita dúvida. Essa parte de legislação a gente vai discutir bastante. Eu passei as legislações específicas dos principais crimes sexuais. A gente vai comentar mais a respeito de outras coisas nas próximas aulas. Lógico, em virtude do formato do curso, não dá para discutir tanto quanto a gente queria. No curso de perito a gente fala mais do que a gente fala com vocês na realidade. Tem muito mais assunto. O conteúdo ele é desenvolvido de acordo com o que você precisa para passar no seu concurso público. Tá? Então já de antemão eu já vou dizendo. Eu vou fazer, acho que tem mais uma aula depois dessa. Depois vai ter uma aula chamada aula teste. Eu vou passar testes no vídeo. Vou passar situações e eu vou pedir para vocês respondendo durante o vídeo. Então vocês vão pausar, eu vou dar o tempo cronometrado que é necessário para responder a questão. E eu quero que vocês façam no tempo do vídeo. É uma forma de você se preparar para um eventual concurso para quem quer ir para essa área. Quem não quer ir para essa área, quer simplesmente a título de curiosidade de conhecer essa parte do campo, assista o vídeo normalmente e veja a resposta na sequência, tá? Ou adiante o vídeo nos minutinhos. Eu vou colocar embaixo da descrição do vídeo, eu vou colocar onde está a pergunta e o momento da resposta. Pergunta 1, você clica lá, vai para pergunta 1. Pergunta 2, clica lá para pergunta 2. Eu explico direitinho como é que vai depois, certo? Essa é realmente a aula mais pesada desse assunto, é a mais complicada. Estudem bastante a parte de legislação para vocês entenderem. Não precisa decorar, mas assim, entendam, compreendam como é que funciona a legislação, para nas próximas aulas, quando eu estiver falando da legislação específica, você entender quando ele se enquadra em casos de eugênico, quando não é eugênico, porque senão eu perco muito tempo explicando isso em todas as aulas, ou várias vezes via o WhatsApp. Muita gente me chama no privado para fazer as perguntas, né? E eu prefiro responder no grupo ou responder no vídeo. É aquilo que eu falei para vocês. Se me chamar no privado, as minhas conversas no privado eu apago. Eu não mantenho. Eu mantenho as do grupo porque eu faço um backup do grupo. Então o grupo eu estou sempre voltando para rever as mensagens e eu coloco inclusive as perguntas dentro dos vídeos, se for possível, né? Então, eu vou pedir para vocês que qualquer coisa, manda pergunta no grupo. Pode mandar no grupo. Melhor do que mandar no grupo, embaixo do comentário aqui no YouTube, posta lá nos comentários a sua pergunta. Porque eu estou sempre olhando
para analisar quem entrou, quem não entrou, para ver quanto tempo a pessoa assistiu de vídeo. Caso vocês não saibam, dá para saber quanto tempo você assiste de vídeo. Eu tenho um tempo que você assistiu. Se você pausou, fica lá para mim que prendeu sua atenção durante 2 horas, 3 horas. Também aparece quando você vê 5 minutos, aparece como parcial. Tá, é por isso que a gente paga a ferramenta. Pagando a ferramenta, a gente tem algumas coisas um pouquinho melhores para avaliação dos alunos, tá? Eu sei que é bem pesado o tema. Eu vou pedirem para vocês, esse vídeo vai ficar privado no YouTube, só com o link vocês conseguem acessar. Vou pedir para vocês não compartilharem o link com pessoas estranhas, porque imagens e tal, esse não teve muitas imagens, mas assim, a gente não tem direito autoral para demonstrar essas imagens que não seja dentro de uma sala de aula. Embora esse curso seja uma EAD, está sendo uma extensão da sala de aula, a gente não tem um contrato formal com a pessoa que cede as imagens, que cede os materiais em poder fazer isso, tá? Então, gente, boa semana para vocês. Espero que tenha sido útil para vocês essa aula e mais uma vez agradecendo o esforço de vocês. Até a semana que vem. Fui!